O Homem de Ferro, também conhecido como Tony Stark, é um dos maiores e mais complicados heróis da Marvel. Ele está presente em inúmeras revistas em quadrinho e conta com uma série de aparições icônicas no UCM. Pouquíssimos heróis receberam tanta atenção nos últimos anos e mesmo assim existem várias coisas que os fãs podem não saber sobre o personagem. E hoje eu irei te contar alguns segredos sobre o Homem de Ferro, então já aproveita para ir deixando o seu like e se inscrevendo no canal para você não perder nenhum vídeo desse tipo. Tony Stark é parcialmente baseado em Howard Hughes, o engenheiro aeroespacial e empresário que foi um indivíduo brilhante. A vida pessoal de Hughes foi marcada por lutas pessoais com várias doenças e excentricidades, que se estenderam além do saudável. Da mesma forma, Tony Stark é conhecido por sua personalidade pública. Ele teve sua própria cota de lutas contra vícios e demônios internos, coisas que foram muito mal exploradas em seus filmes no CM. As lutas pessoais do Homem de Ferro figuram fortemente em um enredo bastante explorado nas HQs. Em um arco de edição número 9 intitulado como Demônio da Garrafa do Invencível Homem de Ferro, mostra uma visão profundamente complicada do personagem lutando contra o álcool em vez de focar em um grande vilão. A história analisa a crescente dependência de Stark no álcool e como ele finalmente consegue controlar sua bebida. Fala a verdade, seria muito interessante ver um filme desse tipo, agora que os filmes de super-heróis, principalmente a Marvel, estão indo para uma pegada mais 18. Durante todo o seu período como Homem de Ferro Superior, Tony Stark desenvolveu a habilidade de se comunicar com a tecnologia. Uma subsidiária das indústrias Stark acabou desenvolvendo a Extremis, uma nanotecnologia que serviu para alterar soldados em um nível biológico. Aquela Extremis mesmo que apareceu lá no terceiro filme do personagem, lembra? Quando Tony tomou o Extremis, ele ganhou habilidades que incluíam a capacidade de se comunicar com a tecnologia sem nenhum aparato adicional. Essa foi a mesma nanotecnologia que Tony deu ao Demolidor para ele voltar a enxergar. A sua premissa era de criar seres humanos perfeitos, assim como ele estava se enxergando na época. Em vários universos alternativos, o Tony Stark assume o papel de feiticeiro supremo. Tanto na Terra TRN 591 e na Terra 9810, Tony Stark teve encontros que levaram a se tornar o feiticeiro supremo. Função essa que é tipicamente afiliada ao Doutor Estranho. O que torna essa troca de papéis tão emocionante é que Stark desenvolve uma armadura de feiticeiro que tem uma forte semelhança com seu traje de Homem de Ferro de uma outra linha do tempo, mas com alguns equipamentos mais puxados para magia. Imagina só que louco seria se essa variante acabasse aparecendo assim em Guerras Secretas. Os fãs é uma loucura. Graças aos filmes do CM, Tony Stark raramente é visto como um vilão. No entanto, ele se tornou um inimigo formidável para os heróis de uma Terra alternativa após uma batalha particularmente pesada e um confronto com o Senhor Fantástico Reed Richards. Stark vestiu uma armadura muito parecida com a do Doutor Destino e se tornou um vilão conhecido como Maníaco de Ferro. Eventualmente, aquele Reed Richards que ele teve um confronto para conseguir dar uma parada em toda a aniquilação que esse personagem estava causando, conseguiu enviar para a Terra 616. E a questão que fica é, será que é esse o personagem que Robert Downey Jr. vai interpretar em Avengers Doomsday? Só o tempo dirá. Você sabia que o Tony Stark não é o verdadeiro herdeiro das indústrias Stark? Exatamente isso que você escutou. O verdadeiro herdeiro de todo o império que foi deixado pelo Howard e Maria Stark se chama Arno, o irmão mais velho do Tony Stark. Infelizmente, ele acabou sofrendo um problema que o deixou, ainda criança, com um pulmão de ferro. Durante grande parte da sua juventude, como uma medida para evitar qualquer retaliação do Recorder 451, o responsável por prejudicar a vida do Arno, os Starks adotaram Tony. Sim, o Tony Stark é adotado. Os dois irmãos finalmente se encontraram em uma história que qualquer fã de quadrinhos deveria conferir. Poucos heróis têm armaduras como o Homem de Ferro, ainda mais com tantas variações de armadura. Entre os melhores trajes do Homem de Ferro está a armadura modelo 37, também conhecida como Bleeding Edge. Embora ela tenha as mesmas habilidades de outros trajes, a Bleeding Edge utiliza nanotecnologia que permite que o traje se dissolva no sangue de Tony e se remonte à vontade. A armadura também pode curar, mantendo os nanobots trabalhando em várias missões. Por fim, mas não menos importante, a opção de viagem espacial, que dada a propensão do Homem de Ferro para grandes batalhas não apenas com inimigos terrestres, pode ser extremamente útil. Embora Tony Stark essencialmente não tenha poderes, ele é um engenheiro incrivelmente inteligente. Entre suas maiores invenções está o Soulshammer, uma esfera Dyson fictícia que pode aproveitar o poder do Sol com a capacidade de obliterar planetas com apenas 2% de carga. O Soulshammer tem um potencial muito maior do que ser apenas uma maneira de gerar energia, embora seu potencial total como uma arma ainda não tenha sido realizado.
bizarro. O Homem de Ferro e o Doutor Destino entraram em uma briga uma vez que jogou os dois através do tempo para Camelot. Lá os dois lutaram uma batalha inibida pelos limites tecnológicos da época, com a ajuda dos equipamentos que trouxeram com eles e adaptações feitas usando apenas os materiais disponíveis. Eventualmente, Destino e o Homem de Ferro têm que formar uma aliança tênue para combinar suas tecnologias e construir uma máquina do tempo para voltar para casa. Agora que você conhece o Homem de Ferro um pouco melhor, fica mais fácil de você comentar o que você mais gosta no personagem, então já aproveita para deixar o seu comentário agora. E não se esquece também de verificar a sua inscrição e se você ativou o sininho do canal e também se deixou o seu like, porque isso é extremamente importante. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço em todos vocês e falou!